Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Caixa Preta, esse programa que é feito por pessoas e para pessoas que amam cinema. Eu sou Vanessa Prieto, sou atriz, cineasta, coordenadora dos cursos técnicos da IC, e hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial para a nossa escola e para mim, a atriz, diretora, cineasta Sabrina Greve. Sabrina, bem-vinda! Eu queria começar lendo uma pequena biografia e na nossa descrição desse vídeo a gente vai colocar todo o currículo da Sabrina. A Sabrina é diretora, atriz, mestre em meios e processos audiovisuais pela USP e graduada em cinema pela FAAP. Recentemente, ela dirigiu 2 longas-metragens, O Porão da Rua do Grito, que foi exibido na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. As aparências enganam, que deve estrear logo mais na Star Plus. Além disso, Sabrina também dirigiu episódios da série Além do Guarda-Roupa, da Max, e o telefilme Irina, que foi lançado em 2012 na TV Cultura. Como atriz, Sabrina fez parte do CPT, onde estudou e estreou peças sobre a coordenação e direção de Antunes Filho. Também fez séries e novelas e filmes como Uma Vida em Segredo, da Suzana Amaral, que rendeu 8 prêmios de melhor atriz para ela, que foi a sua estreia no cinema, né? E desde 2018, a Sabrina leciona na Academia Internacional de Cinema e é uma das criadoras, fundadoras, idealizadoras do curso técnico em atuação para cinema e TV. E, além de tudo isso, é também minha amiga. Que ela estava preocupada de não ser, mas ela é. É uma grande honra ter você aqui. É uma professora e pessoa que eu admiro profundamente por toda a sua dedicação ao cinema, dedicação aos estudos, né? E o cuidado e a preparação que você coloca em tudo que você faz. Então, tirando esses elogios... não, peraí, eu preciso elogiar também. Né? Pode começar. Tô pronta. Não, primeiramente, é um prazer estar aqui. Sim. Fiquei muito feliz de participar desse podcast que eu já estava de olho, né? Afinal, eu sou fã de cinema, né? E adoro também ver entrevistas sobre. E em segundo, né, estar falando com você, né? Fiquei feliz com o crédito de fundadora, mas na verdade, né, você que foi a capitã, né, a idealizadora desse curso do técnico de atuação, que a gente, né, foi uma aventura, ainda né, uma jornada de aventura, de troca de conhecimento. E foi você meio que me inventou professora, né, Van? Porque eu tinha acabado de concluir o mestrado, mas eu ainda não tinha dimensão do que fazer com o mestrado, né? E aí você que teve essa sagacidade de me convidar, falar, vem aqui na IC que eu estou criando um curso. E aí eu falei, vamos embora, eu nunca dei aula, né, nesse formato, numa escola, né? Sim. Aí eu lembro desde o primeiro dia de aula que eu vim dar na IC, que eu tremia, e você lá, né, também junto com os alunos, apoiando, enfim. E aí já são, o quê? 6, 7 anos, né? Então, eu sou muito grata a você. Nós que somos. E muito feliz de ter me descoberto também professora através aqui, primeiro, da IC. Eu fico muito contente de ter proporcionado isso, mas dando crédito, né, às pessoas, né, o curso técnico em atuação para cinema e TV, tô nervosa. Técnico em atuação para cinema e TV foi idealizado, né, pelo Steven Richer e o Martin Eichmeyer, e eu fui contratada para fazer a coordenação acadêmica e comecei a recrutar os professores e atores e realizadores de cinema. Então, de alguma forma, eu brinco que eu me sinto o professor Xavier, recrutando os X-Men, X-Womans, por São Paulo, pessoas que eu sabia que seriam grandes professores e que tinham, mais do que conhecimento, generosidade para olhar para o outro e tentar tirar de verdade o melhor, né, desses alunos, dessas pessoas. Mas, tirando a nossa rasgação de seda aqui inicial, vamos agora falar um pouco sobre a sua história. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, pensando que é uma escola de cinema e que temos muitos alunos, né, se formando e que as pessoas têm uma curiosidade de saber, nossa, mas como tal pessoa virou tal pessoa, qual o caminho que ela fez? Se você puder contar um pouco pra gente, assim, como foi o teu percurso dentro da arte, onde você começa e como que você chega no cinema, pra gente dar também a dimensão para quem tá nos assistindo, que às vezes um passo é só o começo de uma caminhada e que esse pode ser o mais importante de todos, né? O passo de estudar, de se integrar num lugar.
Então, se você puder contar um pouco pra gente como foi essa experiência e como foi a sua história. Bora lá, você quer até quando eu posso regredir no tempo? Porque eu comecei criança, na verdade. Eu comecei com 12 anos de idade. Meu sonho, na verdade, era ser bailarina, mas eu não tinha muito talento. E aí eu comecei a fazer teatro. Tem uma história, né, triste, todo mundo tem uma história triste, mas enfim, eu perdi meu irmão quando eu era muito jovem, eu tinha 10 anos de idade, então quando eu descobri o teatro foi um momento, foi uma forma de escapismo por um lado, né, para viver outras vidas, e também uma paixão avassaladora, né, pelo teatro, pela vida, pelo ofício de ser ator, de ser atriz, né. E aí eu comecei a estudar com 12 anos de idade. Aí eu lembro que eu comecei a ler Stanislavski por conta própria aos 13. Tipo, não entendia nada, mas já estava ali, né? Eu preciso contar que o apelido da Sabrina que os alunos deram é Sabrilavski. Sabrilavski, porque tudo é Stanislavski. E aí, o primeiro chamado foi como atriz, né? E aí... e também no teatro, né? Então, quando eu fiz 17 anos, eu consegui finalmente entrar no Centro de Pesquisa Teatral dirigido pelo Antunes Filho, onde eu fiquei 7 anos, fiz algumas peças, fiz um projeto que foi muito especial, que chamava Projeto Prêt-à-Porter, onde o Antunes colocava como coordenador e deixava com que os atores, muito jovens, eu tinha na faixa de 18, 19 anos, criassem suas próprias cenas e se autodirigissem, e apresentava cenas para eles, aí ele envelopava, virava um projeto que a gente apresentava para o público, que tinha debate no final. Era um projeto incrível de formação, a linguagem de interpretação naturalista, né? Então, ali já foi uma semente muito forte que vai desdobrar na minha busca depois como diretora, de eu continuar a minha saga, né? Como você fez aí um apanhado, nossa, a pessoa, né, ela foi avançando por várias áreas, né, do audiovisual, mas tem um porquê, né, então acho que a semente começou aí nessa oportunidade de ser criadora também, né, além de intérprete. Aí, depois que eu saí do CPT, eu fiz o filme da Suzana Amaral, que aí foi um encontro, assim, mágico, né, com o cinema, eu nunca tinha feito nada para câmera, e de repente eu estava lá num set de filmagem sendo protagonista de um filme. Com quantos anos? Eu tinha 22, então foi assim realmente quase uma história de Cinderela, né? Eu não tinha feito nem teste. A Suzana Amaral tinha me visto nesse projeto Prêt-à-Porter, olhou para mim e falou, é ela. E já me convidou para fazer o filme. E eu fui indo, né? A Suzana Amaral é uma excelente diretora, ela tinha toda uma pesquisa que ela tinha estudado mais, né, nos Estados Unidos, todo um olhar, né, e uma trajetória consolidada com A Hora da Estrela, com a Marcélia Cartacho, então era o segundo longa dela, e aí ela seguiu mais ou menos o rumo de ir até o teatro, puxar uma atriz novata e lançar no mercado, que foi o que ela fez basicamente comigo. Quando eu me deparei, né, em frente às câmeras, eu fiquei doida, querendo entender o por trás das câmeras, né? Como é que faz isso, né? Tipo, fascinante. Eu gravei em película ainda, né? Então era um processo ainda muito mais... não podia errar tanto. Lento, né? A filmagem em si, do que hoje é com digital. E aí, quando encerrou esse filme, eu já fui fazer minissérie na Globo, enfim, caí na vida de atriz... mas ainda assim eu fiquei com aquela coisa, não, mas eu quero criar, eu quero dirigir, eu quero escrever. Quero ser autora. Né? Eu quero ser autora também, né, além de intérprete. Aí eu dei um pause na minha vida de atriz e falei, vou fazer cinema, vou estudar cinema. E aí com 25 anos eu entrei na graduação na FAAP, e eu lembro que aí a gente, para pagar a faculdade, eu fiz aquela novela Cristal, que foi onde a gente se conheceu. A gente fez novela no SBT juntas. Eu era uma vilã malvada e a Sabrina era uma nerd, amiga da protagonista, roommate da protagonista. E aí essa novela me ajudou a pagar 2 anos de faculdade. Então, assim, foi a essencial. mim não, porque meu cachê era muito baixo, da Sabrina era bom. E aí, e foi difícil, né? Gravar novela, estudando cinema e tal. E aí, depois que eu me formei, né, me graduei na FAAP, aí toda aquela experiência da graduação, de dirigir curtas, de experimentar montagem, eu também sou fascinada com montagem. Quase falei, vou ser montadora. Eu falei, não, calma, peraí. Atriz, diretora, montadora, já tá demais, né? Mas, enfim, é muito importante para quem quer dirigir, conhecer, ter conhecimento de montagem.
E aí, quando eu terminei a graduação, aí naturalmente eu quis fazer o elo, né, desse meu percurso de atriz, já começando a dar os primeiros passos como diretora, no mestrado, né? E aí eu fui aprofundar em relação ao ator, né? Porque a gente sempre conversa muito sobre isso, o quanto tem pouca bibliografia relacionada à atuação para audiovisual. Então, eu falei, eu acho que eu tenho aqui uma intuição e de pouca como... traduzida também, E pouco né? traduzida, né? Sobretudo no Brasil, né? Nos Estados Unidos tem um monte, né? E aí eu comecei essa saga no mestrado, porque eu falei, isso aqui vai somar, né, com a minha vida de diretora, com o meu processo de criação como roteirista e, enfim, também como atriz. Então, as coisas elas foram se somando, né? Não foi que, né, ela queria ser atriz, desistiu, virou diretora e depois... Não, é um percurso, uma jornada que eu tinha muito claro que eu iria ir somando junto com o mundo acadêmico, junto com pesquisa, toda a experiência que eu já tinha tido na prática, né? Sim. Então, né, a gente é de uma geração da retomada do cinema brasileiro, né, também. Então, quando a gente fala em sala de aula para os alunos, né, desse processo, né, de construção, de reconstrução, né, do cinema brasileiro, então, onde entra, né, a função de preparador de elenco, que antes não existia. Então, todas essas inquietações me levou também a chegar nesse mestrado e hoje, né, continua, né, a jornada continua. Sim. Mas está tudo interligado. Eu acho que é um grande privilégio, né, para quem estuda com você, e eu acho que também ter você para trocar aqui na escola, nos corredores, nas salas de aula, porque talvez você não tenha dimensão, porque você está aqui vivendo a sua própria experiência, mas você, como artista, também faz parte de um marco da história do cinema, pensando que você, como atriz, estreia, né, dentro de um filme de uma diretora mulher, e você protagonizando um filme como uma mulher, que né, e liderando, construindo a sua trajetória e se tornando também uma diretora, que também é um espaço que você construiu e ocupa, com todas as dificuldades que se tem de ser diretora, de ser uma mulher dentro do audiovisual. Então, eu acho que, para mim, pensando num cinema brasileiro feminista, eu acho que você... tenho certeza que você marca a história da nossa filmografia com essas obras, né, que você pôde fazer. Eu me sinto ainda meio iniciante, assim, mas né? Humilde. Meio, tipo, estreante, né? Quando eu entrei na faculdade de cinema, eu já tinha muito claro, eu falei, eu quero dirigir. Então, isso foi em 2006, né? Então, assim, não é de ontem, né? Então, eu estou construindo essa jornada, né? Em 2018, eu consegui dirigir meu primeiro longa. Mas eu já tinha, né, em 2011, dirigido um telefilme. Olha o gap, né? 2011 e 2018 consegui dirigir meu primeiro longa, né? Ainda não consegui lançar ele, espero que até quando sair esse podcast consiga. A Hora do Grito? O Porão da Rua do Grito. E então tive, né, a oportunidade dentro da produtora, né, que me abraçou nesse primeiro longa, que é a Coração da Selva. E aí eles vendo, né, essa minha capacidade, né, de entender sobretudo a questão da atuação e de jovens atores. Então, é engraçado que as coisas vão se encaixando, né? Não é por acaso, né? De repente, um dia eu fiz, eu vou fazer. Não, as coisas vão se somando e vão se encaixando e vão se desdobrando. Então, aí também tive essa grande chance de dirigir episódios de uma série para Max, né? Com os desafios de dirigir atores coreanos e tal, doideira. Então... Enfim, eu ainda, embora já tenha tido experiências, né, como diretora, eu, em comparativo com a minha vida de atriz, que aí sim, né, eu tô na pista desde criança, né, então eu ainda sinto que eu sou iniciante, embora já tenha uma trajetória aí de 13 anos como diretora. Né? Com certeza. E você... pensando nessa transição, assim, você começa como atriz, depois se forma como diretora, e em alguns momentos volta, né, para trabalhar também como atriz, em séries como Desalma, outros trabalhos que você fez, e também trabalhar com jovens cineastas, né, ou cineastas de primeiras obras. Essa consciência, assim, do trabalho do diretor,
E essa relação com o papel também, dessa figura que é tão polêmica no Brasil, do preparador de elenco, né, que a gente gosta de polemizar bastante aqui em sala de aula, para incentivar que os alunos dirijam seus atores, a gente polemiza isso, né? Cria uma polêmica sobre se de fato é necessário ou não. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência no set, se você tem alguma memória especial, assim, para contar sobre o set com a Suzana. E em alguns momentos que você percebe assim, o quanto que essa figura do preparador, da preparadora pode ajudar e atrapalhar. Queria entrar nesse tópico que é muito comum aqui nas nossas conversas, né? O quanto a gente tem que delegar para esse papel, para essa pessoa. Olha só que curioso, na retomada que começa, né, a Fátima Toledo já tinha feito essa função no Pichote, né, mas não do elenco, né, de uma parte do elenco. Começa justamente porque tinha uma criança no set, né? E aí ela é de novo alçada a essa posição através do Cidade de Deus com o Fernando Meirelles, né? Que foi, eu acho que Cidade de Deus é 2001, 2002, então bem na época eu filmei Uma Vida em Segredo no ano 2000. E, curiosamente, eu não tive experiências como preparador de elenco. Olha que coisa curiosa, né? Eu não tive a Suzana Amaral. Ela era uma diretora excelente, né? E ela tinha todo um método dela. E aí, os outros trabalhos que eu acabei fazendo... coincidência também, eu não tive um preparador mesmo. Então, é louco porque eu não posso dizer da minha experiência como atriz, como preparador, porque eu praticamente não tive. Tive agora no Desalma, com a Ana Kfouri, que foi bem legal, porque, enfim, né, aí é televisão, e televisão, né, é uma parada que envolve uma produção muito maior, um elenco muito maior, né, do que num filme. E muitas frentes, né? Muitas frentes, então essa figura do preparador, ela se torna essencial para conseguir alinhavar, né, e de alguma maneira acalmar a ansiedade de um elenco numeroso, que nem sempre tem a oportunidade de estar dia a dia com o diretor. Então, assim, como atriz eu não tive, e como diretora eu paguei minha língua quando eu fui dirigir meu telefilme para a TV Cultura. Porque... Por quê? Não, porque aí eu percebi, né, eu tinha feito curtas-metragens na faculdade, ali mesmo eu dirigi, nem cogitei essa questão do preparador, mas aí quando eu me deparei com uma pré-produção muito curta num telefilme, eu falei... Jesus, eu não vou conseguir ficar o tempo inteiro na sala de ensaio com os atores. Eu preciso, e eu sei que eles precisam estar na sala de ensaio. Eu vou ter que estar, né, tô cuidando de locação, de várias outras coisas, né, ajuste de roteiro, enfim, todo, né, e no caso o telefilme da TV Cultura era um dinheiro curto, então tinha uma pré-produção muito pequena. E aí eu chamei um colega e falei, me ajuda aqui. E aí a gente, em contato, a gente desenvolveu, né, um método nosso para garantir que os atores estivessem trabalhando. Enfim, eu acho que assim, é importante ter a figura do preparador, porque justamente ele é a figura que vai conseguir garantir, né, esse espaço de ensaio com os atores. E... em elencos muito numerosos, séries, realmente, né, séries você tem 3 diretores, não dá para você reunir os 3 diretores numa sala de ensaio o tempo inteiro, né? Mas eu acho muito importante ter o diretor estar sempre em comunicação com o preparador, né, para justamente orientar o que ele almeja, né, porque é muito comum a gente ver, e isso eu falo um pouco de experiência de atriz, de você receber um comando do preparador e o diretor outro completamente diferente. E aí isso é bastante conflituoso, e eu acho que nem seria culpa necessariamente dos preparadores, é porque às vezes faltou até diálogo entre o preparador e o diretor. Então isso é importante que a gente fala também aqui em sala de aula, né? Precisa de um preparador, então esteja em comunicação direta sempre com ele, né? Porque você é responsável, né, no set de filmagem, em dirigir os atores, né? Essa é uma das funções, se não a maior função de um diretor no audiovisual, é dirigir os atores. Então você não pode delegar isso para uma terceira pessoa. Sim. Tipo, né, no set de filmagem está cada um olhando para uma coisa muito específica. A única pessoa que está olhando exclusivamente para acting é o diretor. Então, como você delega isso, né? Sim. Então,
essencial. E que é o grande alma, né, do filme, assim. Depois todo mundo já sabe o que tem que ser feito, as reuniões foram feitas, você tem que estar ali de fato e colocar alguém entre você, né, direção com o teu elenco, também cria um pequeno telefone sem fio, pode acontecer, e de fato a gente fica com essa carência, a gente quer ouvir o que o diretor e a diretora quer para essa cena, né? Então, eu tive uma experiência muito legal nessa série que eu dirigi da Max. sim. Eu, a princípio, tinha falado para a produtora, deixa eu fazer a preparação de elenco, já que eu também vou dirigir 3 episódios, né? Porque era um elenco muito jovem que eles não iam aprender todas as especificidades ali, o domínio de um set de filmagem só num período de ensaio. Então, isso teria que se continuar ao longo das filmagens. E aí eu meio que exercia essa função ainda de prepará-los, educá-los e continuar desenvolvendo o personagem em set. Esses atores não são o elenco coreano que veio para o Brasil para filmar. Não, a gente tinha um elenco misto, né? Tinha uma parte que era um elenco coreano, que eram idols coreanos, e uma parte que era elenco brasileiro, jovens atores, muitos em seu primeiríssimo trabalho, e uma protagonista que ainda não tinha tido zero experiência em atuação, né? Muito talentosa, mas ainda não tinha, né? Não tinha passado por nenhuma experiência. Então, é tão talentosa que o canal, todo mundo apostou, não, ela vai dar conta. Então, a produtora falou, não, vamos fazer um trabalho não só de preparação, de extrair a personagem dela, vamos formá-la, vamos dar ferramentas para que ela não só exerça esse trabalho, como ela continue. Ela está aí, já fez uns curtas aqui na IC também, fazendo vários filmes, está em novela. Então a gente fica muito orgulhoso, né? Porque você fala, caramba, a gente realmente formou essa atriz e ela segue aí a jornada dela. Porque é muito comum, né? Às vezes no trabalho de preparação, o que acontece? Sobretudo com não atores, você extrai, né, o que você precisa enquanto personagem, e aí muitas vezes, se esse não ator que virou ator, né? Isso que eu ia te... ele virou o ator, Sim. não tem como, né? Ele vira ator quando ele, né, fica perante a câmera. Muitas vezes, às vezes ele não consegue seguir carreira porque ou ele estaciona ali, se ele não vai estudar, ou ele não fica se repetindo, ele fica com uma referência de que atuar é aquilo que ele fez. E não, né? A gente tem... Né, o ofício do ator é muito complexo, infinito, e você vai ficar a vida inteira estudando e nunca vai estar pronto, né? E você, eu acho que o termo certo para a gente fazer um ajuste aqui de vocabulário, né, que o termo que está sendo usado hoje, a gente sempre falou não atores, mas o que a gente está querendo trazer também é que esse termo não atores, ele é uma coisa que não descreve a situação em si. O que, de fato, essas pessoas são atores não profissionais. E para deixar registrado, pensando que a profissão do ator, da atriz, no Brasil, é uma profissão regulamentada por lei, de acordo, né, com as leis brasileiras, você precisa ter uma formação, ter um DRT, uma autorização de trabalho. Em caso, quando a pessoa não tem formação ainda ou está em formação, ela precisa de uma autorização especial para fazer esse trabalho. Então, a gente tem também um interesse, um desejo, né, de formar a nossa categoria cinematográfica, tanto os diretores, os atores, para que eles saibam, né, sobre isso, que atores não profissionais, para fazer uma obra de ficção, precisa de uma autorização especial, senão isso é exercício ilegal de profissão. É contra a lei brasileira. Tá bom, pessoal? Momentinho aula para vocês, de graça. Não, é importante falar sobre isso, né? Porque durante muitos anos a profissão do ator... Porque senão vai ter um monte de influencer fazendo o nosso trabalho. A profissão do ator foi muito, né, discriminada, sucateada, né? Então, é importante delimitar esse lugar, né? É uma profissão, né? E ela é regida pela lei brasileira, foi uma conquista, né, dos atores das gerações anteriores por nós, né? Então acho que é muito importante. Não se pode perder, né? Não, e é importante também para marcar que para você ser ator você tem que estudar, né? Assim como para ser diretor você tem que estudar, para você ser fotógrafo ninguém vai entregar uma câmera numa pessoa que não tem formação de fotógrafo. Porque tem uma série de, né, questões técnicas necessárias, né, para você ligar uma câmera, para você fazer um enquadramento, para você iluminar um set. Então, porque para ator qualquer um pode ir lá e sair fazendo. Também tem técnicas, ferramentas, enfim. E responsabilidades, né? Porque dependendo justamente do assunto do filme, é muito comum
não atores, atores não profissionais, que é o termo correto, serem convidados para fazerem filmes, normalmente de drama social. Pessoas que são de uma comunidade, que representam um lugar e acabam trazendo sua vivência pessoal para essa história de ficção. Então tem que ter uma responsabilidade, um cuidado quando se faz isso, de apoio mesmo, quem conduz isso, né? Porque nós, atrizes, somos treinadas e trabalhadas e formadas para construir, entrar em cena, sair, e isso contamina de fato nosso corpo, nosso emocional, nossa psique. Então, assim, tudo é importante pensar nessa responsabilidade também com essas pessoas, né? Sabrina, nesse teu filme feito no Ceará agora, nesse exato momento, que você... não nesse exato momento, perdão. O seu último filme, né? Filmado no Ceará, Aparências e Engano, a protagonista, a personagem é uma digital influencer. E eu queria entender se você acredita que as linguagens propostas hoje em dia pelas redes sociais vão contaminar o cinema de alguma forma, ou como ferramentas, ou como recursos. O que você pensa sobre isso? Um parênteses, eu dirigi junto com o Luciano Patrick, que também é roteirista do filme. Ele que me convidou para dirigir com ele. Esse filme, ele trata desse tema, né, dos influenciadores, mas na chave é uma comédia romântica, jovem. A atriz protagonista, ela faz 2 personagens. Então, simplesmente, se ela fosse só influencer, ela não daria conta, porque é muito complexo brincar de Ruth e Raquel. Então, uma atriz jovem muito, muito talentosa, que é a Letícia Pedro. Muito talentosa, e ela também tem, né, como todos os jovens hoje em dia, também tem o desdobramento como influencer nas redes sociais. Mas ela é uma atriz formada, DRT, tudo, e trabalha desde criança. Eu acho que, assim, mais do que achar que essa linguagem, né, das redes sociais, se elas vão interferir, modificar a linguagem audiovisual, tem uma coisa que é maior, né, que o ritmo das coisas está muito mais acelerado, e isso, as redes sociais impuseram isso, né? TikTok, que, né, você passa rápido ali, 1 minuto, né? Então, assim, tem uma geração que tem uma inquietação, uma ansiedade maior e uma urgência, né, de ter as informações com mais rapidez e mais fluidez. Então, assim, acho que isso está contaminado na nossa experiência de estar vivos no mundo. Então, obviamente, isso se desdobra, né, no audiovisual, em dramaturgia, né? A gente vê, sei lá, citar a série Emily in Paris. Em 2 minutos, ela acabou com um namorado e já estava em Paris e já estava lá contratada. Então, assim, isso vem muito da linguagem, né, das redes sociais, que já acelerou. Então, isso... Claro que, né, resbala na dramaturgia. A gente vê isso, que é muito rápido, né? As histórias, elas têm pulos, as elipses muito mais precisas, né? Porque tá todo mundo já experienciando, né, essa linguagem no seu dia a dia. Então, não tem como a gente voltar para trás, para um outro ritmo. Até tem alguns filmes específicos, mas acaba contaminando. Então, eu acho que isso já foi incorporado. Em relação, né, sei lá, as brincadeiras de edição que rola, né, dentro das redes sociais, eu acho que depende do gênero, né? Eu acho que alguns gêneros é muito bem-vindo essa apropriação, porque, enfim, né, e depende também do seu público-alvo, né? Se você está querendo, né, atingir um público-alvo jovem, então você vai ficar para trás se você não absorver essas técnicas de alguma maneira, né? Mas se a gente observar essas técnicas em si, né, e muitas das coisas de efeitos do TikTok são técnicas do cinema, né? O Méliès estava lá brincando de fazer isso, ó, em 1898. Então, assim, a evolução, né, do audiovisual com isso, na verdade, continua sendo a mesma, assim. Então, eu não vejo como um lado negativo. Eu acho que tudo depende, e acho pouco provável, por mais que tenha inserções, né, de quando você tem tela de celular, de vertical,
Acho pouco provável que o audiovisual se transforme numa linguagem vertical e não horizontal, porque isso está bastante consolidado já há muito tempo. Teve até algumas experimentações de janela, né? Alguns cineastas que fazem com janelas diferentes, mas também, de novo, né? A gente tinha o CinemaScope, a gente sempre teve variações de janela no audiovisual. Então, acho que está tudo aí misturado. E o que a gente sempre pensa aqui, né? Que o que vai ditar de fato o formato é também o seu conteúdo, né? O assunto que você vai trazer vai te também organizar a sua forma, a linguagem de como você vai filmar, editar e entregar essa história, né? E pensando um pouco no lançamento do seu filme, pensando um pouco no gênero de terror, né? Você também passa por alguns trabalhos, né, que te colocam nesse lugar, e o sucesso do seu curta, do curta que você atua, né, o dupla da Juliana Rojas, né? O duplo, e ali, como é que é essa sua trajetória dentro do cinema de terror, do cinema de gênero? Você se vê só fazendo isso no futuro? Ou foi uma experiência, amanhã você vai fazer algum outro tipo de filme, não é sobre isso? Você pensa em ficar num gênero específico? Não, eu quero brincar de vários gêneros, né? Acho que como atriz é comum, né? Eu nunca fiz um trabalho especificamente de comédia, né? E acho que por uma questão de tipo físico e tal. Tipo físico tem uma cara meio de Carrie estranha, né? Então. O Cristal era cômica, sua personagem era meio engraçada. Mas era tipo uma dramédia, né? Não chegava a entrar numa comédia, né? Eu nunca fui requisitada para fazer algo cômico, né? Sempre coisas dramáticas, até, né, enveredar para esse lugar aí também da linguagem do horror. Então, acho que como diretora eu quero, bom, já que eu já tive, né, uma experiência onde eu fiquei numa caixinha, como diretora eu quero chutar para tudo quanto é lado mesmo, assim, eu sou muito curiosa, eu sigo me aprimorando como diretora, eu estudo linguagens, eu adoro estudar gêneros, e aí quando eu resolvi, no meu primeiro longa-metragem, ele não nasceu como terror, assim, a essência do projeto era um drama. Em determinado momento, a partir de um laboratório que o roteiro participou, eu percebi que ele ia ficar mais potente se eu encaminhasse para o gênero do horror. Aí, obviamente, né, junto à minha experiência como atriz, também uma inquietação como atriz de perceber quais são os códigos necessários para você atuar no terror, né? Aí Stanislavski talvez não seja tanto a chave, não é um lugar muito psicológico, porque você vai ficar criando memória afetiva de fantasma, só se você for meio doida, né? Eu fico. Então você acaba tendo que criar outras possibilidades, né, para o seu processo criativo, né, nessa linguagem. E quando, enfim, eu sou da geração do Poltergeist, né, cresci vendo Poltergeist. O horror, ele tem essa capacidade de assim como a comédia, né, de uma resposta muito imediata, né, tanto que durante muitos anos ele foi considerado, né, ele passa por gangorras, né, durante muitos anos é considerado como um gênero menor, por causa do desgaste que teve ali na década de 90 com o jumpscare, né, que era o sustinho, né, Sexta-feira 13, então isso foi até a enésima potência e aí desgastou e fala, é uma coisa muito farsesca, que nem risada, você faz qualquer besteira para atingir uma resposta imediata do público. Aí a gente, né, teve, né, a partir do ano 2000, outra vem o terror social, ele sempre está se reinventando, né, mas ele tem alguns códigos que permanecem. E aí, quando eu comecei a desenvolver o roteiro do longa, juntando essa inquietação como atriz, juntando, né, o fato de eu enxergar que aquela história ela tinha mais potencial se eu encaminhasse ela para o lugar do horror, porque ela tinha um imaginário infantil muito pessoal da minha parte, né? Eu cresci no bairro de Ipiranga, perto da Rua do Grito. Então eu comecei a trazer esse imaginário, né, de Poltergeist, Casa Mal Assombrada. Aí eu falei, eu acho que talvez eu indo pro imaginário infantil, talvez eu consiga amadurecer as coisas aqui, os temas mais profundos, do que se eu lidasse como um drama.
Enfim, já me perdi aqui no que, Não, tá ótimo. no que eu tava, onde eu tava querendo chegar, mas acho que basicamente é isso. A experiência, quando eu fui fazer o primeiro longa, o curta da Juliana, eu até fiquei assim, foi acho que minha primeira mesmo experiência em terror. Eu falei, que coisa louca, como é que eu vou fazer isso, né? E aí, enfim, a Juliana já, né, sempre teve essa trajetória com terror, e a gente foi construindo juntas. E aí eu lembro de me divertir muito, porque quando eu fui me aproximando dos códigos, para mim saiu de um lugar de densidade, de dramaticidade, de estudos que eu tinha muito profundos, né, para criar complexidade de personagem, e me libertei de alguma maneira, assim. Eu falei, não tem psicologismo aqui, né? Eu até brincava com a Juliana, eu falava, não, o duplo... Eu ficava tentando fazer alguma análise psicológica, eu falava, o duplo não existe, é o lado mal dentro dela que se consolida. E a Juliana falava, não, Sabrina, o duplo existe, ele existe, é terror, não tem cinzas, é tudo, né? As coisas são muito sólidas, né? Então, quando eu fui para o set de filmagem, eu me diverti horrores, assim, porque foi uma coisa muito de expressão física, né? Então, sei lá, não querendo ser acadêmica, mas estava me aproximando mais lá de Meyerhold do que de Stanislavski. E eu lembro até, né, as cenas, para quem já viu o curta, né, as cenas mais violentas. Tem na internet, gente, né? Tá disponível, tá não tá? disponível. O duplo de Juliana Rojas. As cenas... É só dela. É só dela. Só dela, né? Porque ela sempre dirige em dupla com... eles têm também os trabalhos individuais. Oi? Eu esqueci o nome. Marco Dutra. Marco Dutra. Que ele veio aqui, inclusive. Sim, que eu e Sabrina entrevistamos ele aqui no Caixa Preta. Marco Dutra, né, você lidando com sangue, fazendo coisas assim. Então, assim, o set foi uma diversão completa pra mim. Quando eu vi o filme, eu tomei um choque. Eu fiz... Né? E a Gilda também, a Gilda Nomati, também uma excelente atriz. Sim. Depois de uma determinada cena, não vou dar spoiler, a Gilda falou assim, não olha na minha cara, você fez de verdade isso. E eu, não, a gente tava brincando, né? Então, assim, esse lugar é muito interessante, é muito tentador, sedutor do terror, né? E fora que, né, o terror, ele tem, né... diretor de fotografia está sempre esperando ser convidado para fazer um filme de terror, porque ali também a gente tem, né, a possibilidade de criação cinematográfica, né, da enésima potência, né, porque o terror ele demanda muito tempo e ritmo, né, então você tem uma cinematografia muito mais elaborada, né, e você consegue explorar, né, não que num drama você não consiga, mas você consegue se utilizar tecnicamente de todas as possibilidades da linguagem audiovisual com muito mais intensidade, né, num filme de terror. Então também teve isso, né, eu falei, já que eu vou estrear, o que é uma ousadia, né, também querer estrear fazendo filme de terror, porque é muito difícil dar conta, né? Justamente por isso que eu tô falando. Eu falei, vai ser a oportunidade também de eu me aprofundar tecnicamente, porque quando estudar os códigos, eu vou ter que aqui mergulhar mais a fundo na própria linguagem audiovisual. Então também teve esse apelo. Mas aí no segundo longa que eu tive a oportunidade de dirigir, já fui para o caminho da comédia romântica, que eu adoro também, um gênero que eu adoro, talvez eu queira desenvolver mais, né? E na série também tinha um pouco esse apelo, né? Tinha inspirações nos doramas coreanos e também, né, essa mistura aí também com essa aproximação com comédia romântica, estar com jovens atores, para mim isso é muito estimulante, assim, eu amo trabalhar com jovens atores. E eu lembro quando você estava justamente dirigindo a série que você, em algum almoço, disse assim, a minha experiência como professora na IC foi fundamental porque me preparou para poder dirigir jovens, né? Porque nossos alunos no TAC, o TAC é o apelido do nosso técnico em atuação para cinema, são jovens de 18, 20, já tivemos uma aluna de 60 anos, mas a grande maioria está ali. Alunos especiais, né? Então a gente tem assim, um leque muito variado, é um laboratório muito importante que a IC, para mim, segue sendo, né? Justamente é um espaço que eu não só dou, como eu recebo muito, né? Com certeza. Nesse dia a dia, estando com os jovens atores. E eu lembro muito de você dizer uma frase do Antunes, que o conhecimento, se você não transfere, ele apodrece, assim? Ele fica, né? Você tem que... ele apodrece e o conhecimento, ele não é estático, né?
é no diálogo com o outro que você entra em fricção e se desenvolve mais. Então, que também é cora coralina, né? Agora eu não lembro a frase exata, mas, né, você, na verdade, está aprendendo, né, ao ensinar. Então, eu acho que isso também foi um pulo do gato, assim, para mim, para minha vida de diretora, porque tem um pouco esse mito, né? Você é ator, você vai saber dirigir atores. E eu vivi isso na prática. Eu falei, não, a minha experiência como atriz ela é muito válida para mim, como atriz, porque eu tenho um processo criativo, eu me conheço profundamente e eu sei quais ferramentas e recursos funcionam comigo. E quando eu vou dirigir outra pessoa, não necessariamente as minhas ferramentas servem para ela. Então eu tive que ampliar meu repertório de ferramentas, porque ao dirigir não é a minha experiência, claro que ajuda, mas ela não pode ser, eu não posso me pautar só nela. Eu preciso realmente, então eu fui estudar ainda mais direção de atores, mesmo sendo atriz. E o que eu sempre falo também, como professora de direção de atores, que sou no curso, é que não tem uma técnica específica que você possa, né, um conhecimento que a gente tenha para transferir para o aluno e a partir de agora ele domina aquilo. Porque, especialmente a direção de atores, ela se dá pelo encontro da direção com a atuação, com o elenco do filme. E nesse encontro faz parte você olhar para o outro. Olhar, dirigir a Lina, dirigir a Natália, são experiências diferentes. Completamente diferentes. Porque você precisa olhar para a Lina e saber como que a Lina entende, como eu falo com ela, como eu acesso ela, qual é o caminho que funciona com a Natália, com o Bruno, com o Dourado, então o outro interfere. Então não tem uma coisa, o meu jeito de dirigir. Não. Sempre sou eu em relação a você. Então, por isso também, que é tão importante ter repertório, né? Ter várias ferramentas na mão, né? Porque você fala, com a Lina eu tenho alguns comandos, mas o jeito que eu falo com ela é completamente diferente, né? E as ferramentas que eu vou usar, as técnicas que eu vou usar são completamente diferentes. Então, quanto mais repertório você tiver, melhor, né? E eu acho que isso transforma a gente, até como pessoa, porque coloca a gente num lugar de escuta muito grande pro outro. Né? De muita observação e de verdade tentar entender quem tá ali, né? Assim, como é que eu falo com essa pessoa aqui? O que funciona? Então, requer um tempo de conhecer, de estar junto numa sala de ensaio. E uma sensibilidade, né? Sim. Por isso que, assim, eu acho que é importante um jovem diretor, pelo menos experimentar, né, a atuação para ficar mais empático com a posição do ator, né, no set de filmagem, que é a figura que mais se expõe, né, a que está mais vulnerável, né. Então, eu acho importante passar, mas se também não quiser passar, eu acho que aí tem que, né, se aproximar dessa vulnerabilidade de alguma maneira, né, e aí um caminho para isso de fato, né, observando atores, observando pessoas, observando, né, como diretores dirigem, enfim, ampliando o seu repertório. E assim mesmo também um ator que quer se tornar diretor também tá junto, né? E tivemos gratas experiências aqui na nossa escola também de ver esse caminho acontecer, né? Atores que se tornaram diretores e foram fazer o nosso curso de direção, então ganharam curtas. Ou roteiristas, né? Prêmios, porque a gente estimula Sim. muito, né? Também que eles criem cenas, né? Então, dentro de um trabalho de ensino, de leitura de subtexto, a gente acabou fazendo com que eles também se tornassem, de alguma maneira, criadores, né? De pequenas cenas e tal, e aí a gente foi descobrindo, né, a Natália Martins, né, eu até cruzei com ela recentemente, que virou roteirista, que a gente falou, a gente olhou e falou, essa menina aí tem tino para roteiro, então, no meu mestrado eu acabo falando muito sobre isso, né, a função do diretor, do autor e do ator, o processo criativo deles está muito interligado, né, então eles passam exatamente pelos mesmos pontos durante a criação. Então, nada mais natural que eles estivessem mais próximos, né? Porque se enriqueceria ainda mais, né? A gente tem lá o Hector Studio, né? Foi explorar isso à enésima potência. E, enfim, vários outros diretores ou diretores-atores, né? Tem essa percepção, né? Que atuação
roteiro e direção tá interligado. Então, é importante você Sim. olhar para os 3 juntos. E dentro dessa experiência também, foi um dos maiores desejos, né, dentro dessa formação do curso TAC, era de que a gente formasse atores realizadores, né, atores que pudessem realizar e criar e serem autores, produtores das suas histórias. Então, é uma formação de artistas, e todos os professores que estão envolvidos ou estiverem envolvidos ao longo dessa história também têm esse perfil, né, de serem atores que são também roteiristas, que são também cineastas, que são cenógrafos, que são produtores. Eu acho que esse lugar, né, da arte, de entender que a gente transita de um lugar para o outro é muito legal também. Porque a profissão do ator, às vezes, ela é muito cruel, né? Você tem que ficar esperando ali o telefone tocar, você tem que fazer um monte de teste, há muitos nãos, assim, né? Quantas vezes eu desisti da vida de atriz e aí o telefone tocava e eu falava, vou lá de novo. Né? Porque é muito angustiante mesmo, né? Então, hoje, por outro lado, né, eu acho maravilhoso essa oportunidade que as redes sociais dão, nessas mídias digitais, também porque também é um lugar de escape de criação, né? Sim. Então a gente vê você criar conteúdos, criar vídeos. Exato, né? Muitos jovens criando cenas, criando conteúdo cômico, criando coisas, né? Porque eu li isso recentemente, né? Não é só porque você não está contratado para um trabalho que você deixa de ser artista, né? Então, como é que você faz para dar vazão para sua alma de criador, né, Sim. de artista, né? Então, acho que tem essa semente aqui na IC de estimular isso, porque a carreira você não tem muito, você não tem muito poder sobre essas decisões. Não, então, são muitas variantes, né? Isso foi uma coisa curiosa quando eu comecei na minha vida de diretora, porque eu tinha algumas fantasias, né, sobre porque eu não pegava algum trabalho, ou se eu tinha mandado mal, ou se alguém não ia com a minha cara. Tinha uma série de fantasias. Quando eu fui para trás das câmeras, eu fiz, nossa, meu Deus, tipo, ou mesmo no set de filmagem, que você fala, cortou, eu não fiz o segundo take. Ele odiou, ou ele desistiu de mim, ou eu mandei bem. Eu não tinha, né, a dimensão como atriz da quantidade, né, de planos e de nuances que acontecem durante o processo audiovisual, né? O processo de um casting também é uma loucura, a quantidade de nuances, a quantidade de pessoas que opinam numa escolha e por que determinada escolha é feita, né? Porque você fala, escolheu ele porque ele é famoso. Não, não é só isso. Tem uma série de outras variantes, né? Então, assim, quando eu comecei a dirigir, eu relaxei mais como atriz e comecei até a estar no set de filmagem de um jeito mais tranquilo do que antes, né? Porque tem gente que fala, vai virar diretor, ator vira diretor e fica se metendo, né? Em tudo, né? E a principal coisa que eu aprendi foi o contrário. Eu preciso confiar no diretor, ponto. Como atriz, quando eu estou como atriz. Porque são muitas variantes. Se eu ficar ali tentando impor ou questionando, eu vou cair do cavalo, porque só o diretor ele tem em mente a obra toda. Então você tem que confiar nele. Se você não confia nele, então nem aceite fazer o trabalho. E isso me fez relaxar, porque antes eu ficava, né, perturbada, pensando um monte de besteira, um monte de minhoca. Já que a gente começou com rasgação de seda, né? Sabrina disse que eu a lancei como professora, porque convidei, né? Quando a gente começou o curso, eu convidei ela para dar aula e ela se descobriu professora. Nesse processo também da gente construir o nosso curso e filmar com os nossos alunos e construir curtas e roteiros e longas, ela também tirou essa minha síndrome de impostora, de que eu, mesmo formada em cinema, não conseguia me ver como diretora porque sou uma mulher, né? Então, também te agradeço por ter apoiado todos os meus caminhos como diretora na minha curta. Nem acabou falando muito disso, né, da questão da mulher, né? Porque é isso, né? Esse síndrome de impostora, ela é recorrente em todas as áreas, né? A gente sempre tem a necessidade de provar mais, né? Estudar mais para conseguir ocupar um posto. Que bom, por um lado, né? Porque a gente é muito CDF, mas por outro lado, tá na hora também da gente ter a confiança e ocupar os espaços, porque, enfim,
estamos preparadas para tal, né? Estudamos muito para ser respeitadas. Apesar de ser loira, apesar de ser bonita. Né? Estamos aqui, né? E é isso, gente. Eu acho que foi um Caixa Preta muito especial. A gente começando uma nova temporada. Queria agradecer ao Luca, ao Almir, à Lina, ao Rafa, a presença da Flávia, nossa diretora da IC, e dizer que para vocês que nos assistiram, né, até esse momento, a gente vai ter aqui na descrição desse vídeo toda a filmografia, a história da Sabrina, e queria te agradecer mais uma vez ter vindo gravar com a gente. Coraçãozinho. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Uma última coisa que você queria dizer para os alunos? Estudem, gente. Vai estudar agora. Vai estudar. É isso. Obrigada.